A nossa meditação de hoje está em Gênesis 34. O capítulo 34 de Gênesis fala sobre um acontecimento trágico na vida de Diná e também a vingança dos filhos de Jacó, Simeão e Levi. E foi algo extremamente difícil para Jacó esse acontecimento. Como nós falamos aqui no capítulo anterior, Jacó, ao residir aqui, ao negociar com o povo dessa terra, ao aproximar-se e habitar em uma cidade como esta aqui, ele estava fazendo algo de que mais tarde se arrependeria. E porque tudo que nós semeamos, nós colhemos, conforme diz a palavra de Deus. E aqui Jacó toma uma decisão que depois vem trazer amargura para a sua vida. O fato de Diná ter sido violentada por esse príncipe aqui dessa cidade mostra que ela foi muito mais vítima do que autora do pecado. Uma situação muito difícil, porque Jacó, nessa atitude egoísta dele, ele colocou em perigo a sua família e colheu um fruto amargo desta atitude precipitada, uma atitude sem consultar o Senhor Deus. E a gente percebe que Jacó, ele tinha uma certa comunicação com Deus. Deus falava com ele interagia com o Senhor, mas aqui ele tomou uma decisão puramente natural, baseada na sua própria escolha, na sua própria convicção, e a gente percebe que ele passou a colher um fruto muito amargo. Os filhos de Jacó, no caso aqui Simeão e Levi, conforme você já leu na leitura de hoje, matam os homens, é uma atitude ali traiçoeira. Eles sugerem já com a intenção de praticar o mal, eles sugerem que todos os homens fossem circuncidados, espera os 3 dias, quando todos estavam inflamados com dor, e eles entram ali de surpresa, mata todos os homens e ainda saqueia toda a cidade. A gente vê que tanto Siquém como Amor, seu pai, eles concordaram com a proposta dos filhos de Jacó, então cederam a circuncisão, que é algo muito estranho ao costume daquela época deles ali, era algo peculiar de Abraão e seus filhos. Eles cederam e a gente percebe que eles estavam com uma intenção boa até mesmo de firmar uma aliança, acreditaram, falaram aos principais da cidade, a todos os homens, dizendo: esses homens são de paz, vamos negociar com eles, vamos permitir que eles habitem entre nós. E os filhos de Jacó cometem esse tremendo crime. E nós vemos assim os filhos da promessa, os patriarcas, os filhos da promessa de Deus com uma atitude assim muito carnal, sorrateira e indigna da posição que eles iriam galgar diante do Senhor. E a gente percebe que essa traição desses 2 filhos de Jacó não foram justificadas diante de Jacó. Jacó percebeu a situação tão terrível que ele entrou, que ele submeteu. E os filhos de Jacó, Simeão e Levi, acabaram por trazer para ele dores e preocupação. E nós percebemos aí na palavra de Deus que mesmo no leito de morte, quando Jacó vai dar a bênção aos seus filhos, ali no capítulo 49 de Gênesis, nós vamos chegar lá, ele trata Simeão e Levi, imputando essa maldade que eles fizeram há muitos anos atrás. Se você for perceber, for olhar, você vai notar que depois, em Êxodo, quando a lei é dada, as tábuas da lei, quando Moisés orienta aos filhos de Israel que fossem temente a Deus, que vingasse aquele pecado da idolatria do povo, os filhos de Levi apenas obedeceram. Então a gente percebe que essa maldição lá de Gênesis 49,
que Jacó fala sobre Simeão e Levi, pelo menos da parte de Levi, foi desfeita por causa da sua obediência e da sua dedicação ao Senhor naquele episódio da idolatria. E eles agiram com devoção e, segundo as palavras do próprio Moisés, eles foram abençoados. Mas Simeão, a gente não vê ele fazendo nada por isso. E depois ele acaba se tornando mesmo como a água absorvida pelas areias do deserto. Mas se a gente for olhar também lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 7, das tribos de Simeão e de Levi também foram selados ali, aqueles escolhidos lá dos 144 mil, também foram selados ali naquele dia especial, como a palavra de Deus diz ali no fim dos tempos, na escatologia. Então, irmãos, que coisa terrível é quando a nossa conduta ela passa a ser tão comprometida que torna a nossa fé motivo de escárnio, torna a nossa fé motivo de zombaria para aqueles que observam o nosso comportamento. Então, tudo aquilo que Jacó sofreu ali por causa dos seus filhos se tornou um motivo lastimável para as pessoas à sua volta. Então, que a nossa vida, irmãos, seja pautada pela consulta a Deus, pela obediência a Deus, por observar os seus estatutos. O salmista diz no Salmo 119, Oxalá que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os seus estatutos, só assim não ficaria confundido. Então, que a nossa vida seja dirigida de forma que possamos observar os estatutos, a palavra de Deus, para que nós não venhamos ficar confundidos, para que nós não venhamos a nos submeter a situações tão terríveis como essa que Jacó entrou. Só mesmo o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, para nos livrar e para guardar a nossa vida. E que nós possamos ser exemplos por onde passarmos e que jamais lancemos mão das armas do mundo. Porque a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós vemos aqui Simeão e Levi agindo com falsidade, com astúcia, usando as armas do mundo, armas carnais. Mas que Deus nos guarde para que sempre tenhamos em mãos as armas espirituais para vencermos as fortalezas, para destruirmos toda a obra do mal e que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa meditação, uma boa leitura na palavra de Deus.